A história de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, é uma das transformações mais impactantes e inspiradoras da Bíblia. Ela nos mostra o poder da graça divina, a capacidade de mudança e como a misericórdia de Deus pode transformar até as vidas mais perdidas. Hoje, vamos explorar essa transformação de Saulo, de um feroz perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos e defensores da fé cristã. Essa é uma história que nos ensina muito sobre arrependimento, perdão e redenção. Saulo, antes de se tornar Paulo, era um homem de grande fervor religioso. Ele era um fariseu, profundamente devoto à lei judaica, e acreditava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. Ele estava presente em eventos como o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo não tinha dúvidas de que os seguidores de Jesus estavam distorcendo a verdade e ameaçando a religião judaica. E por isso se dedicou totalmente à missão de exterminar o movimento cristão. Ele se via como um defensor da pureza da fé judaica, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Mas tudo isso mudou dramaticamente em uma viagem. Saulo estava a caminho de Damasco, com cartas autorizando-o a prender os cristãos, quando algo surpreendente aconteceu. No caminho ele foi envolto por uma luz intensa que o cegou e fez com que caísse no chão. Uma voz falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus, e a pergunta era direta e profunda. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse encontro com Jesus foi um ponto de virada na vida de Saulo. Ele que antes acreditava estar servindo a Deus, agora estava sendo confrontado diretamente pelo próprio Jesus. Ele ficou cego por 3 dias, e durante esse tempo, ele teve que enfrentar a realidade de seus atos. Ele estava diante de uma escolha: continuar em sua dura postura contra os cristãos, ou abrir os olhos para a verdade que estava sendo revelada a ele. Enquanto Saulo estava em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão de Deus, pedindo-lhe para ir até Saulo e impor-lhe as mãos, para que ele voltasse a ver. Ananias hesitou, pois sabia quem Saulo era e o mal que ele havia feito aos cristãos. Mas Deus lhe disse: Vá, porque este é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Ananias obedeceu e foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Nesse momento Saulo foi batizado, e sua vida foi transformada para sempre. Ele passou de um perseguidor feroz a um dos maiores defensores da fé cristã. A conversão de Saulo é uma história de arrependimento, mas também de perdão. Ela nos mostra que não importa o quanto tenhamos errado, a graça de Deus é suficiente para nos transformar. Saulo, que havia causado tanto sofrimento aos cristãos, recebeu a misericórdia de Deus e foi chamado para uma missão grandiosa. Ele não foi rejeitado por seu passado, mas escolhido para ser um apóstolo, um pregador da mensagem de Jesus para o mundo. O que podemos aprender com a conversão de Saulo? Em primeiro lugar, vemos que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Saulo era um homem cruel e cheio de ódio, mas Deus não o rejeitou. Ele o transformou em um dos maiores defensores da fé cristã. Isso nos ensina que, não importa quão longe tenhamos ido em nosso pecado, a misericórdia de Deus sempre pode nos alcançar e nos transformar. A conversão de Saulo também nos ensina que o verdadeiro arrependimento exige mudança. Saulo não continuou com sua vida anterior. Ele deixou para trás a perseguição aos cristãos e passou a pregar o evangelho com fervor. Ele se tornou o apóstolo Paulo, um homem que viajou pelo mundo pregando a mensagem de Jesus e fundando igrejas, e que escreveu muitas das cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. A transformação de Saulo também nos lembra que, às vezes, Deus nos coloca em situações difíceis ou nos permite enfrentar desafios para que possamos abrir os olhos para a verdade. Saulo foi cego por 3 dias, mas foi nesse período de escuridão que ele teve uma revelação profunda e verdadeira sobre quem Jesus era. Deus muitas vezes nos permite passar por períodos de dificuldade, mas é através dessas dificuldades que Ele nos chama para um relacionamento mais profundo com Ele. Saulo também passou a entender o amor e a graça de Deus de maneira muito mais profunda após sua conversão. Ele sabia que não merecia a graça de Deus, mas a recebeu de forma abundante, e é isso que torna sua história tão inspiradora. Ele nos ensina que mesmo quando achamos que não merecemos, Deus ainda nos oferece perdão e um novo começo. E ao receber esse perdão, ele se dedicou de todo o coração a cumprir a missão que Deus lhe havia dado, levando a mensagem de Jesus
a todos. Ao longo de sua vida, o apóstolo Paulo sofreu muitas dificuldades e perseguições, mas ele sempre manteve sua fé inabalável em Cristo. Ele escreveu várias cartas para as igrejas que ele fundou, e essas cartas continuam sendo uma fonte de ensino e encorajamento para todos nós, até hoje. A conversão de Saulo é uma lembrança de que Deus pode usar qualquer um de nós para cumprir seu propósito, independentemente do nosso passado. O exemplo de Paulo também nos desafia a viver de acordo com nossa fé. Ele não ficou preso ao seu passado, mas se entregou completamente à missão de levar o Evangelho aos outros. Ele nos ensina que o verdadeiro cristão é aquele que vive a transformação que Deus operou em sua vida e que compartilha essa mensagem de amor e perdão com o mundo. A história da conversão de Saulo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para transformar vidas. Ela nos lembra que, não importa onde estamos ou o que fizemos, a graça de Deus é capaz de nos transformar completamente. Saulo, de perseguidor a apóstolo, nos mostra que a misericórdia de Deus pode nos usar de maneiras poderosas, mesmo quando não merecemos. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar aprendendo sobre a transformação e o perdão que Deus oferece, se inscreva no Fé Sem Rótulos 56. Curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos. Que a graça de Deus continue a transformar nossas vidas, assim como transformou a vida de Saulo.